Olá, pessoal! Que bom encontrar vocês mais uma vez aqui. A nossa aula show Pão, Sabor e Saúde, ela já vai começar. E para falar desse tema com a gente, nós convidamos Raquel Castro, engenheira de alimentos, formada pelo curso de especialização em panificação do American Institute of Bacon, pós-graduanda em gestão de pessoas e coordenadora técnica do grupo M. Dias Branco. Também está aqui com a gente Silvio Santos, coordenador da área técnica na empresa M. Dias Branco, e também ele atua na área de panificação há mais de 20 anos, com foco no planejamento, coordenação, orientação e controle de ações inerente aos processos produtivos de alimentos. Gente, são dois feras que vão dar literalmente uma aula show. Então aproveite, interaja com a gente aqui no chat, tirem suas dúvidas, façam perguntas, comentários, elogiem também, que tudo será lido e repassado aos nossos convidados. Raquel, Silvio, sejam bem-vindos, a palavra é de vocês. Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer o convite da BIP, dizer que a BIP é nossa parceira de muitos anos, vários seminários, vários eventos a gente já fez ao longo de todo o Brasil, e dizer que é um grande prazer estar aqui com todo mundo. Espero que seja uma adesão boa, que vocês perguntem, que seja mais aqui um bate-papo mesmo, que a gente tire dúvidas, e que todo o intuito é de fortalecer o nosso segmento, né, que é a panificação e a confeitaria. Eu, particularmente, estou super feliz de estar de volta, fiquei um longo tempo aí de licença maternidade, então estou voltando exatamente hoje para estar fazendo esse evento junto com vocês, então estou muito feliz. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como a Raquel comentou aí, nós estamos aqui realmente para ajudar. Estamos muito felizes em participar dessa oportunidade da BIP, né? Primeiramente, agradecendo a oportunidade, né? E realmente a BIP dá valor ao panificador, né? Abre essas portas, né? E na realidade são trocas de figurinhas, né? Ninguém ensina e ninguém aprende, né? É uma troca de figurinha, né? A gente aprende um pouco aqui, passa um pouco de informação ali, mas nos sentimos privilegiados aí para a oportunidade e esperamos poder cooperar de alguma forma aí com todos os profissionais e colaboradores e afins do setor. Muito obrigado novamente. Eu gostaria de falar que vocês já podem começar a apresentação de vocês, ou a gente pode pedir ajuda aqui do nosso suporte. Vocês vão usar uma apresentação, né, para colocar na tela, para a gente compartilhar, e a gente já começar a nossa aula, porque nós estamos ansiosos. É, verdade, né? Não deixar ninguém com fome. A gente está falando tanto de pão, de coisas deliciosas, de tanta coisa boa, né? Já está todo mundo também cansado, mas eu garanto a vocês que vai ser bem legal. Vocês estão conseguindo ver como que está a minha tela? Me dá aí um help aí. Tudo certo. Tá tranquilo, não tá? Então tá, gente. O tema que eu e o Silvio a gente escolheu, tá? Foi pão, sabor e saúde. Primeiro, pão é básico, tá na mesa de todo mundo consome, todo mundo gosta, seja de qualquer classe social, seja de qualquer tribo, o pão está presente na mesa de todo mundo. Então, a gente quis trazer esse tema que está muito em voga, muito em alta, porque o pão, ele é um alimento nutritivo. Ele é um alimento, sim, gostoso, nutritivamente falando, e é um alimento importante a ser consumido. Então, a gente quis trazer esse tema justamente por estar em voga e estar trocando aqui, como o senhor já falou, trocando aqui figurinhas com vocês, certo? O pão, ele já foi intitulado aqui como grande vilão, assim como o café já foi um certo tempo, assim como o ovo já sei também, o pão. Então, a gente está aqui para desmistificar algumas coisas e trazer para vocês algumas tendências, algumas novidades de mercado para estar agregando junto ao seu negócio, certo? Hoje é muito a gente ouvir falar em saudabilidade. Hoje todo mundo quer estar fit, todo mundo quer estar bem, quer estar entrando na onda de emagrecer, de comer bem. Mas será que a gente sabe realmente comer bem? Será que a gente sabe balancear toda essa dieta? A gente não está aqui, tá, para estar falando como os nutricionistas têm toda essa expertise, eu e o Silvio a gente não tem. Então a gente está aqui falando de forma geral, de forma ampla do que a gente conhece tecnicamente falando. Você quer falar alguma coisa, Silvio? Não, Raquel. Vai lá. Então, gente,
Para a gente intitular um alimento como funcional, que a gente está falando aqui exatamente do pão, existe uma resolução, tá, que é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desde 1999, ou seja, a gente não está falando aqui nenhuma novidade, mas eu acho que é importante a gente estar colocando a fonte que o alimento, além de nutrir, como qualquer outro alimento, ele pode ser considerado como funcional a partir do momento que ele traz benefícios para a nossa saúde. Certo? Então, ele oferece benefícios como, nutricionalmente falando, benefícios na doenças de redução coronarianas, como câncer, como diabetes, como obesidade. Então, isso é característico de ser um alimento funcional, tá bom? Isso existe uma resolução, uma norma específica para isso. E aí, eu queria trazer um pouquinho aqui, eu e o Silvio, no que diz respeito às fibras, tá? Anteriormente aqui à nossa palestra, a gente viu o nosso colega Gurgel, super boa, viu, Gurgel? Parabéns aí se você está escutando a gente. Deixou todo mundo aqui com água na boca, doido para comer um pãozinho. Ele falou muito da questão da autólise, do pão de fermentação natural, né? Ele colocou muito isso também. A gente sabe que também é uma tendência. Então, a gente quis também trazer a questão das fibras, para estar complementando junto ao nosso negócio, junto. Porque a gente fala, mas, eu tenho que consumir fibra, eu consumo uma fruta como um caju, eu tenho que consumir um pão com fibra, mas será que a gente, de fato, está consumindo isso e de forma ideal para o nosso organismo? Então, as fibras, elas estão presentes em todos os alimentos básicos, né? Como fruta, verdura, cereal. E a gente, quando a gente fala das fibras, elas podem ser classificadas e distribuídas como fibras solúveis e fibras insolúveis, tá? Como o próprio nome já diz, solúveis é porque elas absorvem água. Então, elas estão muito mais ligadas à questão da saciedade, tá? Então, quando a gente come, por exemplo, um pãozinho, a gente tem uma saciedade maior. Por quê? Porque ele vai ter um índice glicêmico menor. E as fibras insolúveis, tá? Elas estão ligadas à questão da constipação, da questão do trato intestinal, né? Então, a gente pode estar encontrando essas fibras insolúveis como farelo de trigo, como a linhaça. Elas são as fibras características insolúveis, tá? Eu queria até pegar um gancho nisso que eu estava falando do pãozinho. Recentemente, a gente também teve uma live, a gente teve a oportunidade de participar, mesmo eu estando de licença, né, aqui no sindicato local aqui do Ceará, tá? O Sindipam promoveu essa live aqui com alguns nutricionistas, falando até desmistificando um pouquinho aí da questão do pão, com a tapioca. Eu sou aqui do Nordeste, né, aqui do Ceará, e é muito comum a gente encontrar a tapioca como substituto do nosso pãozinho. E aí, nessa live, foi super interessante, foi colocado que, assim como o pão francês, a tapioca também tem o mesmo nível calórico, praticamente igual, né, de um e de outro. A diferença é a questão do índice glicêmico. Como eu expliquei, a questão das fibras, o pão francês nosso, ele tem menor índice glicêmico do que a tapioca, e isso ele vai trazer mais saciedade ainda para a gente. Além de ferro, ácido fólico, que as nossas farinhas são enriquecidas, né? As vitaminas. E quando a gente passa para o pão integral, que é o que a gente vai estar falando hoje especificamente para vocês, aí sim é que vai ter melhor ainda a questão da ingestão das fibras, das proteínas, né? A ingestão do índice glicêmico ser menor ainda. Então, é uma coisa super bacana para a gente estar divulgando isso e inserindo isso dentro do nosso negócio. O nosso intuito hoje aqui, gente, é trazer tecnicamente o que é que seriam essas fibras, o que é que tem de vantagem de trazer nesses produtos, tá? Mas o mais importante de tudo é inserir isso no negócio de vocês. Porque sem não adianta. Se vocês não estarem inserindo isso, vocês não têm esse conhecimento para estar inserindo dentro do negócio de vocês. Não é isso, Silvio? Com certeza, Raquel, e o ponto positivo aí é que é um produto transformável, né? E é um produto de rápida absorção pelo organismo também, né? Alguns açúcares, né, favoráveis ao organismo, ele custa um pouquinho mais a ser diluído, e os não favoráveis são diluídos mais rapidamente, né? Tanto açúcar artificial quanto propriamente o natural, né? Que no caso do trigo seria a maltose. É muito importante porque o custo de produção é baixo, né? Depois eu vou explicar um pouco sobre a absorção de líquido também, que realmente está linkado ao nosso negócio, né? Trazer saudabilidade
preocupando-se também com a parte financeira, né? Principalmente agora com essa pandemia aí, tem muita gente obesa, ganhou peso, assim como o Silvinho, né? Então, realmente é um produto aí que vem agregar, né, que ele tem que ser agregado de uma forma ou outra aos nossos hábitos alimentares, e também é um hábito muito bacana também, né, a pessoa consumir o dia a dia, né? Porque muitas vezes a pessoa consome um pão integral hoje, vai consumir daqui uma semana, né? Ou algo que contém fibra. É criar uma rotina, né? Porque realmente a pessoa precisa se adaptar. Exatamente. A gente tem que criar isso como hábito. E hábito saudável, a gente sabe que realmente requer tempo, requer costumes, né? E assim, um ponto que é bem linkando com a palestra anterior do nosso Gurgel, do nosso amigo Gurgel, ele colocou também da questão da autólise, né? Mostrando também que é um tipo de procedimento, de processo que a gente pode estar fazendo dentro das nossas padarias, dentro do nosso negócio, que a gente também está trazendo, foi falado muito, né, do sabor, do odor, características, mas também trazendo para o lado saudável, né? Que essas fibras, esse amido, ele vai estar separado dessa proteína e vai estar convertendo esse açúcar que vai estar sendo alimento da levedura. Então, a gente vai estar consumindo um produto muito mais saudável feito por esse processo. Então, para vocês verem, gente, como está tudo linkado aqui, né? E o ponto importante também, Raquel, que o Gel comentou, sobre os ácidos que liberam, né? Tem alguns ácidos que não são benefícios para o nosso organismo, que na autólise são dispensados, né, no ambiente, né? Então, você tem um pão com mais sabor, com menos acidez, né? Então, você também vai ter o organismo também funcionando mais normalmente. E o ponto positivo também, que tem como sim, né, além de ser um pão saboroso, autólise, né, com fermentação natural, você agregar fibras, né, agregar a parte integral nele, né, um percentual. Então, você vai ter um ganho financeiro e também você vai ter um ganho na questão de saudabilidade aí, né? Então, era isso onde eu queria chegar. Ele falou do pão francês, né? Então, a gente está falando aqui de agregar fibra, de agregar alimentos, tornar o pão um alimento funcional. Então, com isso, olha só, eu já tenho um processo de autólise, que ele se torna mais saudável, mais saboroso, mais atrativo. E ainda com a agregação de fibras, de alimentos que sejam funcionais, ou seja, eu estou dando duas alternativas para o meu consumidor de forma saudável, né? Com certeza. E o ponto positivo também, né? Quando você sai da fermentação biológica, você também trabalha com a parte de amido, como ele comentou, né? Que dentro do trigo tem amidos fermentáveis e não fermentáveis, né? E os não fermentáveis são prejudicial, que na própria autólise, como ele comentou, né? Eles são dispensados no ambiente, né? Então foi muito bacana aí. Na realidade, está sendo um complemento do trabalho dele, que foi com excelência, né? Interessante, né, Silvio? Que o intuito Com esse, certeza. a gente está trazendo tendência e está linkado com o que o mercado está trazendo para a gente. E assim, eu acho que essa pandemia também, como você colocou, muita gente resolveu fazer pão em casa, pizza em casa, e aí pega, receita é o que mais tem na internet, né? Mas eu acho que é importante as pessoas também entenderem um pouquinho do que é a questão do alimento funcional e se alimentar de forma correta, como você diz, é uma questão de hábito mesmo, né? Com certeza. Maravilha. Então, gente, como eu comentei, a OMS, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela tem como recomendação a gente ingerir de 25 a 30 gramas de fibra, isso distribuído durante o dia nas nossas refeições, tá? De forma balanceada. Também não adianta a gente dizer assim, eu só vou comer fibra de manhã, de tarde, de noite. Tudo isso requer um balanceamento. Por isso que é importante a gente buscar ajuda nutricional, de um nutricionista, de um nutrólogo, de um técnico que seja, para estar também nos ajudando e nos auxiliando nesse processo. Ok? E aí, a gente trouxe a questão do pão integral. Eu sei que está todo mundo cansado, está com todo mundo com fome, vendo essas fotos aí maravilhosas, dá mais vontade ainda, né, de comer. O virtual traz essa desvantagem para a gente também, né? De só ver, não tocar, não degustar, como seriam dos outros eventos presencialmente. Mas, enfim, o pão integral é o que a gente colocou aqui, que seria a nossa porta de entrada para uma alimentação natural e mais saudável. Justamente por conter essas fibras, que tem importante papel de filtrar as gorduras, como já foi colocado aqui, trazendo benefícios para o nosso sistema gastrointestinal. Então, o pão, além de ser gostoso, ele é uma fonte também de ser um alimento saudável.
E aí, gente, eu quis trazer também aqui, juntamente com o Silvio, para vocês, algumas opções para tornar esses nossos pães mais atrativos, que se chamem realmente de pães funcionais. Eu sei que hoje no mercado, se a gente for, eu vou nem trazer aqui para a padaria, mas se a gente for para o supermercado, a gente encontra na prateleira uma diversidade enorme de pães intitulados como integral. Mas eu, como consumidora, sinto muita dificuldade, assim, falta de realmente ter um produto diversificado. É lá um pão que tem 7 grãos. Eu não sei nem o que tem lá dentro, né, Silvio? Muitas vezes. E o Pão de importante, grãos. não querendo interromper, Raquel, o importante é que vários panificadores no Brasil têm uma dificuldade, né? Porque alguns grãos liberam uns ácidos gráficos que são pré-gelatinosos, né? Eles também interferem na formação de rede de glúten, né? Eu vou deixar uma palhinha, vou deixar na curiosidade. Quando fizer a minha apresentação um pouco mais tarde junto com você, eu vou dar uma sugestão para favorecer isso, para fortalecer a camada de glúten que já contém no trigo, por natureza. Super bacana, Silvio, porque também não adianta, gente. Por isso, quando a gente fala de ser uma dieta equilibrada, a gente também tem que ter equilíbrio nas nossas receitas, que o Silvio vai estar falando mais na frente, né, Silvio? Não adianta eu dizer assim, a Raquel chegou aqui junto com o Silvio dizendo que eu tenho que consumir fibra, então eu vou colocar muita fibra nesse pão. E aí eu não consegui desenvolver um bom pão, o meu pão não crescer, o meu pão não ficar atrativo para o meu cliente, o meu pão não se tornar comível. Não, realmente, de que adianta ele ser super saudável, tá cheio de fibra, mas não ser um pão apresentável para o mercado? Não é isso? Sim, e o ponto importante aí também, Raquel, que alguns grãos também contêm lipoxigenase que também atuam na fermentação, né? Então, tem retardo de fermentação, né? Tem uma redução de hidratação, então é muito importante, né? Eu até vi aqui a sua apresentação, que tem a parte de óleos, né? Então, tem alguns óleos que realmente são a base de lipoxigenases que realmente, né? Ele interfere no glúten, interfere na fermentação. As sementes então, é oleaginosas têm um grande teor, né? Então, ele vai estar interferindo completamente na minha fermentação e no desenvolvimento desse meu pão. E uma coisa também que a gente queria colocar, gente, é também a questão da criatividade de todo mundo, sabe? A gente fala muito dos grãos básicos, como a gente colocou aqui, aveia, linhaça, granola, chia, mas a banana é uma fruta característica que tem em todas as regiões e se colocando dentro do pão se torna um pão mais saudável, um pão atrativo. Tem vários outros produtos que a gente pode estar acrescentando, o próprio vinho, já antecipando aqui. Vinho é importante também. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de alimentos, certo? Para a gente, tá? Eu linkei esses produtos, claro, dentro do nosso negócio. Quando eu estou falando de aveia, né? A gente está falando aqui do vinho, das sementes oleaginosas, como a linhaça, as nozes, as amêndoas, tudo isso são produtos que possam estar agregados dentro do nosso pãozinho, tá? Então, aqui eu quis trazer um pouquinho, por exemplo, a aveia. Um dos benefícios da aveia, como todo mundo sabe, é reduzir o nível de colesterol, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim. Então, a OMS fala de 40 a 60 gramas de aveia. Então, isso é pouquinho para a gente estar colocando dentro do nosso negócio. Eu sei que uma coisa que a gente preocupa muito é a questão do custo. Mas uma coisa também linkando com a fala do que o Gugel estava colocando junto com a gente. Isso é agregar valor ao nosso negócio. É agregar valor ao nosso produto. Então, se o cliente identificar que o meu produto tem qualidade, que eu estou demonstrando para ele um produto, oferecendo para ele um produto diferenciado, ele paga por essa diferença. Eu acho que é importante nisso também, né, o Raquel, você colocou algumas sugestões de óleos, né, mas a importância para trabalhar com linha de alimentos, né, que ele seja prensado a frio, importante, né, e quanto menor a acidez, mais sais minerais eu tenho, né, que favorece esse produto, né. E outro ponto também que eu acho muito importante... Ele tem a função do ácido graxo, tem a ação imunológica, que é o que a gente está falando aqui, né, da funcionalidade dele. E o que você falou é muito importante, né? É a questão do fazer e divulgar, né? Porque não adianta você colocar todo esse valor agregado e não externar isso num ponto de venda, numa publicação. O próprio WhatsApp hoje, que ele é muito usado, né? Está aprovado pela mídia, né? No Brasil e no mundo,
que hoje é o meio de comunicação mais rápido que existe, né? Então, é o divulgar, né? O que eu estou fazendo de bem, de bom, agregando valor, porque não adianta eu fazer um pão perfeito e não externar o que eu tenho dentro do meu pão, né? O que, que vai favorecer Silvio, no meu negócio eu e vou para a minha até saúde. antes da divulgação, eu vou da embalagem, na exposição desse produto, Com certeza. né? Se eu não comunicar bem numa embalagem, se eu não fizer uma embalagem diferenciada, seja com uma faixa de estar colocando como um alimento funcional, um pão funcional, se eu não trouxer uma linha, é um nicho específico, gente, que a gente está propondo aqui, né? Não é o pão francês que é o meu carro-chefe de toda a padaria, não, é um nicho específico que a gente está falando de agregar valor ao nosso negócio. Então, é uma embalagem diferenciada, é uma exposição diferenciada, é gerar degustação, é capacitar nossa equipe de vendas, nosso promotor lá da frente de loja, nosso degustador, de como abordar esse produto, de estar falando de todas essas vantagens que a gente está falando. Então, assim, veja que é uma cadeia, né? Não adianta eu ter produto de qualidade, matéria-prima de qualidade, está falando de agregar valor, se eu também não está expondo esse produto, não está comunicando bem ao meu cliente. Bom, pessoal, pegando o gancho que a Raquel comentou, que o Gurgel comentou também, os dois com excelência, parabéns, Raquel, pelos 50%, nós estamos no meio do caminho aí, né, eu acho que com excelência podendo ajudar muitas pessoas, né, muitos profissionais, então, pensando no setor de panificação, né, quando se fala em panificação, né, panificação é um mundo, né, é um universo, né, eu costumo dizer que, principalmente dentro de rede de mercado, de mini mercado, você tem uma loja dentro de outra loja, né? Então, ela tem que se comportar como tal. Eu preciso ter uma vitrine, eu preciso ter uma vendedora, eu preciso ter oportunidades. E aonde eu vejo hoje, tá? Um setor em expansão, né? Pela BIP, por exemplo, aí, né, que tem a graduação agora da linha do panificador, né, agora são chefes panificadores, né, eu acho muito justo, né, como a gente sabe que o trigo, né, ele é um cereal, né, desde o tempo de Cristo, né, então, foi a primeira semente que foi reconhecida, né, então acho que ele é sagrado desde lá, né, então, e propriamente o padeiro também, né, então a oportunidade, né, dos pães funcionais, como você falou, o quanto ele pode agregar na minha saúde, externar, né, tem que ser como o ganso, né? Tem que fazer o bem e sair realmente gritando, enfeitando o pavão, como a gente costuma dizer, né? De certa forma, precisa enfeitar o pavão. De que forma? É você Sim. ter um atendente bem treinado, né, Raquel? É uma degustação, né? Agora, essa pandemia aí, né? Tá indo aos poucos, né? Tá assumindo, isso vai ser muito bom para ambos, né? E a exigência do consumidor, né? Por quê? Até costumo dizer, hoje você abriu a internet, está tudo ali, né? Hoje o mundo globalizado está muito rápido as coisas, né? A gente costuma até dizer, né, Raquel, a gente conversa às vezes, né? Que hoje não é o maior, né? É o mais rápido, o que mais tem informação. Até pode ser clichê, né, para falar. meio clichê, né? Entender para atender, né? Isso vai desde vestiário até o alimento. Sim. Forma, né? Como eu posso trazer essa oportunidade? Quais as pesquisas que vão ter, né? Por exemplo, quando se fala em microingredientes, né? Quando se fala em microingredientes, os caras assim, não, químico eu não quero, né? Aí depois também vem a parte das pré-pesagens, né? Porque são microingredientes, né? Então, por exemplo, as enzimas são naturais, né? Então, quando se fala principalmente em absorção de líquido, que a gente escuta muito falar, quanto mais o pão absorve líquido, indiferente do pão que for, mais nutrientes ele vai ter, porque o que movimenta toda a cadeia do ser vivo é a água, inclusive o glúten, né? Ele passa a ser um ser vivo, o fermento, né? Então, assim, ó, aí vem a parte do pão integral, né? Silvio, você colocou ali que a média de absorção é de 52 a 55, o pão branco, o que seria o pão branco? Seria uma farinha branca normal, né? Panificável, né? Em média de 55, 65 até 70 de teor de cinzas, né? Quando se fala em pão integral, né, tem muitas sementes que absorvem até 8 vezes o peso dela. E o importante do integral, né, Raquel, não sei se você concorda Lembrando, né, comigo. Silvio, só te interrompendo aqui, que essa média de absorção, a gente sabe que isso é muito variável do processo, do maquinário, da região, do clima, tudo isso vai variar.
Sim, é semente, né? Se ela é do Paraná, se ela é do Rio Grande do Sul, se ela é importada. E o ponto principal disso, né, que eu vejo nisso, é como você vai manipular, né? Se eu tenho um produto que é fermentável, é uma fermentação alcoólica, precisa de umidade e essa semente vai absorver, são dois pontos muito importantes. Quanto mais gelatinoso é o meu grão, maior é o meu tempo de homogeneização, né? Porque muitas vezes a gente vê no mercado o cliente compra uma farinha, né, por exemplo, com uma alta absorção e não tem o tempo da homogeneização, né, das partículas de amido se abrirem para absorver isso. E isso acontece... Acaba não extraindo o que o produto propõe, os né? nutrientes, né, para quebrar as partículas de amido e ele abrir para liberar os açúcares para formar o glúten, realmente precisa de um tempo, né? E quando, por exemplo, você pega, vamos colocar uma farinha integral comum, né? Pensar ali de 2 a 4 minutos, né, hipoteticamente falando, é o tempo da homogeneização de absorção. Se você coloca, por exemplo, um girassol, né, ou uma chia, vai a 6 a 8 minutos, né? Que o tempo de absorção dela é tempo versus tempo de batimento, né? Então, A acima de gramatura 90 do grão, RPMs, a granulometria do exatamente. grão, tudo isso vai variar. Então, acima de 90 RPMs aí, você já começa a quebrar o amido para fazer o quê? Para ele formar o glúten. Então, quando se fala em absorção de líquido, principalmente se preocupa assim, o tempo de produção, né? Então, tudo que você aumentar em velocidade lenta na massadeira, aquela que faz o pão, você vai reduzir na rápida, porque a hidratação vai ser maior, você vai ter um rendimento melhor, principalmente quando se fala em pão congelado, né? Agora tem essas modeladoras automáticas, né? Que não pode ser uma massa pegajosa, né? Então, quando tem uma massa macia, né, que passa, quando você hidrata corretamente, quando você homogeneiza corretamente, você tem um ponto de véu e não gruda, né? E o ponto principal também, que vai de 55 a 60, pode ir até 65, né? Então, cada farinha, cada granometria tem o seu tempo de homogeneização. Eu costumo dizer que na panificação, Raquel, acho que você concorda comigo, que o tempo em velocidade lenta de homogeneizar, né, para absorção, ele é tão importante quanto o ponto de véu. Porque se eu alcançar o ponto de véu sem abrir, eu não vou ter a liberação dos açúcares Então, o das minhas binômio tempo e sementes. temperatura tem que ser respeitado a todo momento. Exatamente. Então, um ponto importante também, que depois eu vou falar mais tarde, é não somente a absorção, sim, né, e sim a retenção. Porque quando eu retenho, eu tenho umidade no miolo. Então, eu tenho um pão mais macio, eu vou ter um pão com uma estrutura melhor. Aí eu vou explicar um pouco mais para a gente bater esse bate-bola aí mais tarde. Então, assim, falando na tendência, né? Então, a gente está falando aqui, pessoal, que um pão de grãos, ele absorve de 5 a 8% a mais de líquido. A gente está falando que é de 5 a 8% a mais de quê? De peso. Pois o produto é vendido em peso, além de ter um produto mais saudável, vai ter um produto mais rentável também, né? Isso que Então, de acho que fato tem é o que agregar valor, né? agregar valor, exatamente. Por exemplo, pega aquele excelente daquele pão que o Rugiel fez mais cedo e você coloca 10% de fibra, né? Aí você agrega ali no mínimo 3% a mais de líquido e você vai ter uma maciez, vai ter uma retrograduação desse amido de miolo reduzido, né? Vai ter um pão com frescor por mais tempo, né? Mais saudável. Se tiver que desidratar, ele vai desidratar mais lentamente. Então, essa retrograduação do amido que se dá no forno é principalmente nós, como os consumidores, nós queremos em casa, né? Quando se fala em pão congelado, que eu tenho uma cristalização, como o Gel falou, quando eu tenho esse amido pré-gelatinado, não gelatinado no amido, e com uma retrograduação baixa, eu vou ter o pão congelado e descongelado sem perder a umidade, né? Então, isso é super importante, né? Mais uma vez a gente colocar, né, Silvio, da questão do respeitar o processo, respeitar o tipo de equipamento que a gente vai estar utilizando para o produto final. Então, tudo tem que ser bem adequado e bem balanceado. Beleza. Pode passar aqui, por favor. Se você não tem mais alguma observação, pode passar. Bom, pessoal, então falando da prospecção, né? Nós falamos do mercado atual. Agora estamos colocando uma questão da prospecção, né? Então, para tal cenário desenvolver, também é necessário os profissionais estejam devidamente capacitados. O que é capacitado? Por exemplo, eu pego 4 tipos de grãos. Capacitado é saber o que eu posso fazer dentro da minha receita. Por quê? No momento que eu crio uma receita, como o Gugel falou, eu crio uma particularidade e uma afinidade com o meu cliente. Eu mesmo, particularmente falando como todo bom gordinho, eu caminho 4, 5, 6
até 10 quadras, dependendo do pão que eu quero, porque eu vou encontrar lá. Né? Silvio, mas você está dizendo que a pré-mistura ela não entrega isso? Você pode trabalhar num processo, né? Você pode trabalhar com uma esponja branca e colocar junto, você pode colocar a base de hidratação e depois fazer um reforço, né? Tem como fazer com a pré-mistura e com a farinha pura também. Então, o que é criar valor no meu conceito também, né? Que eu Só vejo. te interrompendo também um pouquinho, Silvio, a questão também de estar utilizando ou não a pré-mistura é muito de adequação da minha produção, né? Sim. É muito de adequar ao meu processo, né? Claro que com a pré-mistura a gente consegue maior padronização, otimização de tempo, isso é indiscutível, mas também usando a receita aberta, a gente consegue também personalizar o meu produto, dar a cara, dar o sabor específico de acordo com o que eu desejo. Sim, e o ponto importante, Raquel, que você comentou, é a padronização, né? Que hoje é bem delicado, né? Você nota aí que um dos produtos mais delicados que existe no alimento realmente é a farinha. Por quê? É o pão em si, né? Por quê? Você tem 3 ser vivos atuando, né? Você tem o padeiro, você tem o fermento e você tem o glúten. Então, são três ser vivos atuando, né? Onde um dos 3 falhar, ou o balanceamento de ingredientes, o que eu acho importante, né? Quando você faz um balanceamento de uma receita, por exemplo, o que me deixa um pouco triste hoje, como eu viajo 7 estados, eu acho que também no Nordeste também funciona assim, é quando você propõe um treinamento para o profissional e você recebe um retorno assim, ó, a 1 hora do meu padeiro, ele pode... Aí vem a questão do carro, né? Que o seu Gugel falou. Será que essa 1 hora ele produzindo, ele vai conseguir rentabilizar em 1 hora de conhecimento que ele vai absorver? Né? Porque hoje você vê que todos os fornecedores, indiferente do setor que for, ele tem um saque, ele tem um CRM, ele tem uma assistência técnica treinada. Quando eu digo treinada, não é porque ele sabe mais que o padeiro, não, nada disso. Ele vai trocar informação pela experiência que ele buscou no mercado. Né? Então, assim, ó, somar o 2 mais 2, ele tem que ficar 4. Por que é? É o ter o quê? É fazer, saber fazer e como externar isso, como nós falamos, por exemplo. Geralmente em padaria de pequeno e médio porte, né? Ou uma padaria que seria uma grife, quem compra às vezes é o dono. E o dono não tem o conhecimento. Então, o que nota-se, né? Que tem que ser esse tripé. Tem que ter esses 3 pilares. Você precisa ter um treinamento para o panificador, sim, mas também hoje de manhã eu comentei com um colega meu, né, que ele está na vídeo, que o proprietário também é importante ele ter um norte, né? Não que ele seja um Fundamental, técnico ou um fundamental. Eu panificador. tenho que conhecer o meu negócio. Com certeza, porque a farinha é R$ 2 mais barato. Mas aí acontece o quê? Chega lá no ponto da produção, o cara coloca 5% a menos de absorção. Né? A balconista, né? Quando você chega no balcão de uma padaria ou próprio online, a moça sabe o que tem dentro do pão de trás para frente e de frente para trás. Então, essa 1 hora de treinamento para qualquer um dos 3 setores, que eu acredito que tem que estar ali em cada treinamento nos 3, tem que caminhar junto, aonde um dos 3 não caminhar junto, algum desvio vai ter. Então, assim, ó, eu acho importante esses 3 pilares. Treinamento para o panificador transformador, treinamento para o comprador, treinamento básico, e também para a pessoa que está atendendo. Por exemplo, como a gente trabalha muito tempo no setor, chega nas padarias, às vezes tem uma ilha na frente do balcão de 1,5 metro de altura, tapa o balcão. Você pega um produto, faz com a melhor dos carinhos do mundo, né? Aí você não tem o quê? Você não tem o FIFO. Você coloca os pães, você mistura, você não coloca em cima do balcão coberto, você não tem uma degustação. Então, a possibilidade, sim, de divulgar e o conhecimento, porque o que a balconista é hoje, né? Um atendente, ela é uma vendedora. Na minha opinião, a vendedora até teria que ganhar uma comissão, né? Se me dá liberdade, né? Ela teria, porque ela está divulgando, né? Eu compro numa padaria que eu tenho gosto de lá, porque a menina sabe até a farinha que é usada ali. Então, isso agrega valor também, porque não adianta nós termos esse valor agregado e não expor, né? Então, esse é um ponto, Raquel, que é muito importante. O fazer, o saber que está fazendo e como divulgar, né? Isso é importantíssimo, né? Por exemplo, você trabalhar com pão de grãos hoje, né? Se você congelar ele com uma hidratação perfeita, né? Até no freezer de casa você pode congelar, que é uma das tendências de mercado, é o pronto, né? Por quê? A maioria do povo brasileiro hoje busca oportunidades. Então, a pessoa que trabalhava 8 horas, ela tem menos tempo ainda.
Silvio, como o seu Gugel falou anteriormente, né? Pode-se congelar o pão de grãos? Pode, se ele estiver hidratado da forma correta, se ele estiver embalado da forma correta, né? Um saquinho plástico bonitinho, né? Não ocupando mais que 60% do seu freezer ou do seu frigidaire, né? Para ter uma ventilação melhor, para congelar mais rápido, os cristais serem menores. Então, assim, há possibilidade, sim, monoporção, né, Raquel? É uma outra tendência de mercado também, tirar e colocar É no importante forno e já também, consumir, Silvio, né? antes também da gente saber a pesada desse pão, o que eu vou oferecer para o meu cliente. Às vezes a gente fala assim, mas é porque é um produto mais caro, é um nicho específico, como a gente já falou também. Então, reduz essa pesada, coloca numa embalagem mais econômica, que torne atrativa para esse cliente. Ao invés de fazer um pão maior, faz um pão menor, já que as famílias estão mais reduzidas. Então, tudo isso, gente, são artifícios que a gente, conhecendo o nosso negócio, conhecendo o nosso consumidor, a gente pode estar oferecendo para ele. Eu acho que essa pandemia também, né, Silvio, veio mostrar para a gente muitas coisas, essa questão de se trabalhar com drive-thru, de se trabalhar com entregas, coisas, de estar se trabalhando com redes sociais, de adaptações de embalagem, coisas que a gente não tinha e que a gente passou a se adaptar nesse período de pandemia, que a gente tem que dar continuidade ao nosso negócio. Sim, com certeza, até um ponto importante, né, Raquel? Porque muitas das vezes as panificadoras ou segmentos de alimentação desenvolvem um produto que realmente não é aceitável pelo mercado. O mercado não aceitou, os consumidores não aceitaram. Então, o importante de tudo isso é ter um período de desenvolvimento de produto, né? Eu costumo dizer que uma padaria hoje, que em 2 meses não lança um produto, ela está predestinada ao quê? Padaria, confeitaria ou boulanger. A realmente falir, né? Porque você criou aquele parâmetro, né? Então, preciso ter aqueles clientes que são meus clientes frequentes, né? Que é o meu cliente do giro, e preciso ter aqueles clientes de sustentabilidade, que é o cliente que se busca nesse nicho de mercado, né? Por exemplo, vamos pensar hipoteticamente, quantos pães franceses 50 gramas eu preciso vender para rentabilizar hoje o que me rentabiliza um pão de grãos de 500 gramas, né? Então, é o balanceamento que você precisa ter. O meu cliente de sustentabilidade e o meu cliente de giro. Por quê? Se eu tiver só o meu cliente de giro, eu vou passar por uma empresa que eu estou estagnada, não desenvolvi e vou ficar naquele círculo vicioso. Se eu colocar só produto, né, de sustentabilidade, eu vou passar por um lugar caro, caríssimo, né? E como a economia hoje ela está alinhada, né, mais para baixo do que para cima, dizendo o gaúcho que comia o churrasco toda semana, agora come só de vez em quando, né? A carne está um exemplo aí. Da mesma forma, o trigo foi, a economia foi, né? Então tem que ter esse equilíbrio para quê? Para eu continuar aberto e continuar o quê? Prospectando novos clientes, novos mercados, novos nichos de mercado, né? Não, e de uns tempos para cá, as padarias vieram se modernizando, vieram se Com ampliando, vieram certeza. promovendo outros tipos de serviços e produtos, né, Silvio? Que saiu somente da padaria vender o leite e o pão. Com Há muito certeza. tempo isso. Então, a Até, gente até, também tem que se modernizar juntamente com os produtos que a gente está oferecendo. sim, eu acho que a modernização ela consegue caminhar junto com o tradicional, como o seu Gugel falou, né? Eu posso ver se a minha palha pega fogo ali, né? Se o forno está quente demais, mas também tem os 10 segundos, né? Você coloca a mão no forno, se não queimou, tá bacana. Se queimou, dá para baixar, para aumentar. Então, a tecnologia, né? Aí voltam os microingredientes que depois a Irix também vai passar as informações aí, que ao contrário de muita gente pensa, né? Tem muitos produtos naturais ali dentro, né? Então, esse é o ponto, né, pessoal, que eu levo em critério, né? Você precisa de um equilíbrio, tanto na vida, quanto no negócio, quanto na questão financeira de sobrevivência, né? Então, eu costumo dizer, né, a pessoa que passou até hoje, né, na pandemia, com certeza daqui para frente, ela soube administrar o negócio dela até hoje, daqui para frente ela vai conseguir o quê? Se manter e prospectar. Então, essa pesquisa é necessário fazer, tá, pessoal? Quem for desenvolver o produto, dentro de 30 dias, né? Costuma-se dizer o quê? Que nós temos o cliente habitual e nós temos o cliente o quê? O cliente que vai vir a agregar, né? Esse cara é tão importante como aquele que já vem. Então, externar, acompanhar o mercado e saber se realmente aquilo que eu estou fornecendo, né, entender para atender, literalmente. Eu tenho que entender o que o meu consumidor quer. Por isso que eu ainda falo, quando se refere-se à mídia, Raquel,
Eu acho que a mídia do boca em boca ainda, eu acho que é a melhor mídia que tem quando se fala em alimento, né? Sim, Que daí você conversa com o seu consumidor, olha no olho a dele gente tem e que ter muito entende ele, cuidado, né? porque do mesmo jeito que a mídia ela tem o positivo, ela também tem o negativo. Então, para denegrir, para acabar uma imagem de anos que a gente construiu, de muitas coisas, então a gente realmente tem que se adequar e modernizar o nosso negócio. Sim. Pode passar, Raquel. Tem mais Silvio, aqui ó, embaixo. a gente acho que a gente falou rápido Sim, com certeza. aqui, mas o que eu queria, gente, hoje nessa noite aqui, que já tá noite, né? É trocar mesmo ideias com vocês, trocar figurinhas, como o Silvio já colocou aqui pra gente, e a gente se colocar à disposição de vocês. Vai ter o momento para as perguntas. A gente tem o stand virtual que a gente vai estar também disponível nesse stand. E aí, além disso tudo, a gente tem a nossa equipe técnica aqui no Nordeste, no Sul e Sudeste, para estar atendendo vocês de forma presencial, cumprindo todas as normas, os protocolos de segurança que a gente também ainda não pode esquecer, né? E então, assim, eu queria agradecer imensamente o convite mais uma vez, dizer que a nossa equipe está apta, totalmente disponível para atender vocês. Eu queria até colocar uma observação, bem lembrada aqui agora. A gente está falando aqui de Pernambuco, né? O evento está acontecendo aí em Pernambuco, e um dos grandes percussores também dessa questão de pães, trabalhando com levedura, trabalhando de forma artesanal, trabalhando os pães russos, é um dos nossos técnicos de panificação, que ele está aqui também, quero dar aqui também, ressaltar, que é o Cosme, conhecido aí em Pernambuco para todo mundo, que ele também foi um dos precursores e está divulgando esse produto aí junto à região de vocês. Beleza. Raquel, um ponto que até eu esqueci de comentar aqui, voltando ali, porque são muitas informações, começa a lembrar, né? Falando em questão de rentabilidade, tá, pessoal? Só para concluir o raciocínio, por que é importante, tá, pessoal? Quando eu falei antes, né, que eu ia falar no final, é a retenção de água no produto, né? Por exemplo... Você quer que eu volte, Silvio, para a gente falar lá da Pode voltar, só para concluir aqui o raciocínio. Pronto. Isso. Pessoal, quando se fala, tá? Muitas das vezes se fala na base de peso, né? Após 20 minutos, tá? Numa peça de 50 gramas, por um exemplo, cada minuto do pão dentro do forno, ele perde de 0,3 a 0,5% de água, e água é dinheiro. Então, assim, ó, por isso que é muito importante, tá? O tempo de forno versus tamanho da peça, né? Por exemplo, se você deixar o pão 20 minutos no forno, você vai ter uma perda de 22 a 25% de peso. Se você deixar esse pão 25 minutos no forno, esse peso vai cair lá para quase 30% de retrograduação dentro do forno. Então, isso é muito importante, porque também está ali a vida útil do produto, né? Então, eu só queria ressaltar isso, Raquel. Principalmente, né, Silvio, quando a gente está falando de grãos, quando a gente está falando do pão ficar ressecado, do pão ficar muito pesado, que a gente estava falando também da questão da rentabilidade, de ser um produto viável economicamente para o cliente comprar. Então, a gente tem que estar pensando todo esse viés, né? Com certeza, é sustentabilidade, né? E isso no pão francês, tá, pessoal? Isso em qualquer tipo de pão, né? Principalmente no pão que vai açúcar, né? Que é a sacarose, né? Porque se você deixar secar demais esse pão no forno, ele vai cristalizar os açúcares e os amidos também. Vai Então, torar rápido demais. não vai ter reação de caramelização completa, o pão pode murchar. Exato. Então, são vários pontos, que é muito assunto, né? Que se nós formos pegar mesmo, fazer um overview de toda a linha panificável, né? Nós fizemos um resumo, né? Mas nós Não, a estamos à gente deu uma disposição, né? pincelada aqui. Mas eu acho que o mais importante é isso, a gente deixar com gostinho aqui de quero mais, de mostrar mais uma vez que a nossa equipe está disponível para estar atendendo todo esse consumidor. Com certeza. Raquel, dá para você voltar ali na conclusão, só para mim fazer as minhas observações final, se você tem mais alguma coisa para Claro. comentar. No final, daí, só no fechamento, por favor. Você queria Na conclusão. No fechamento. Isto. Pessoal, acima disso que nós comentamos, tá? Como eu trabalho há 26 anos na área técnica, a área técnica também evoluiu em informação. De que sentido? Quando eu comecei a trabalhar 25 anos atrás, né? O Forrest Gump, né? Contador de história, mais ou menos assim. O técnico transformava não vai o produto. entregar a tua idade não, Silvio. O técnico transformava, né, Raquel? Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, indiferente do tamanho, né, do cliente,
é que realmente o técnico de panificação hoje ele está para ajudar o negócio, né? Ele está para trazer ajudar num layout, né? Ajudar até numa questão de FIFO, né? De Precificação. precificação. Então, hoje, o técnico ele está realmente ele está incumbido de ajudar o negócio, né? Trazer soluções, né? Quando fala técnico em panificação, o cara vai aqui fazer um pão bonito. Não, muito pelo contrário. Hoje o técnico ele faz o pão, ele acompanha, ele não faz, ele acompanha, né? Ele não ensina, ele troca figurinha com o panificador, ele estuda a questão do PDV, que é o ponto de venda, né? A melhor opção para o cliente e rentabilidade. Então, hoje o técnico do M Dias, né, e acredito que das outras empresas também, como um todo, estão preparados para ajudar o negócio, né, trazer informação, né. Eu costumo dizer que o técnico é um viés de duas mãos, né. Ele leva informação para o mercado e ele traz informação do mercado. Eu acho que o mais importante é o trazer informação do mercado, porque não adianta tudo isso que nós estamos falando, Raquel, se você não tem um consumidor, se você não tem uma pessoa que vai absorver isso, né? Então, hoje o técnico, eu digo que ele é, de certa forma, é um consultor de negócio, né? Indiretamente, claro, é um técnico de planificação, mas ele está preparado realmente para ajudar o nosso negócio e o negócio do nosso cliente. Então, eu queria concluir com essa frase aí. E aí a gente vai consumir pão, cada vez mais, gente. Vamos consumir pão. Jéssica, você quer abrir para É as isso. perguntas? É isso aí, Raquel. Eu gostei da sua fala aí, viu? Vamos consumir pão, porque é bom demais. É Pão é até sabor e saúde, né? É isso aí, pão, sabor e saúde. É até uma das perguntas aqui. Quem não é celíaco não precisa temer, né? O pãozinho, ele não é vilão, pode consumir. E como já foi colocado, Jéssica, a nível calórico, o pão é similar à tapioca também, certo? E ao contrário, ele tem menor índice glicêmico, ou seja, a saciedade maior do que uma tapioca. Você come uma tapioca já fica com vontade de comer outro. O pão não, ele tem essa questão da saciedade, a questão do ferro, do potássio e da ingestão das fibras, que é o que a gente está propondo hoje nessa noite aqui. É Eu, verdade. cos- Pode falar, Silvio. eu costumo dizer, Jéssica, até para quebrar o gelo, que o problema nem é o pão, né? É o que você coloca dentro do pão, né? Muitas vezes o cara vai lá com 3 É isso fatias aí. de presunto e queijo. Rapaz, esse pão tá acabando com a minha saúde, viu? E às vezes, né, muitas das vezes é isso, né? O que você agrega, né? Tem que ter o cuidado no que você agrega. Eu acho que a mensagem também é essa, né? Verdade. Pode ser uma refeição completa, né? Ali o pãozinho. E além de ser delicioso, né? Vamos confessar, é bom demais. Uma pergunta para vocês: a gente tem percebido esse crescimento? Eu não sei se vocês já têm dados aí do consumo de farinhas integrais. A gente não tem dado específico, mas isso é fato, é como eu falei no começo da fala. Hoje está todo mundo preocupado com a saúde, hoje está todo mundo muito em voga, né? E a gente vê que esse é um nicho que é bem procurado. Então, assim, a gente sabe desse aumento do consumo de farinha integral. Pegando até um gancho, né, Silvia, aí da tua região, a gente vai estar colocando aí para o próximo semestre um moinho de pedra para produção específico só de farinha integral no Rio Grande Isso, do e o ponto importante, né, Raquel, para muitas pessoas que não têm o conhecimento interno, né? Quando se fala em moinho de pedra, não se fala de produto reconstituído, né? Ele é 100%, né? Até a partir do próximo ano vai ter uma legislação nova, da ABNT, né? Que realmente o integral ele vai ter que ser realmente integral, né? Como o Então, próprio nome já diz, integral, íntegro, mantém a isso. integridade do grão. É, então, qual o ponto importante, né? O próprio germe mesmo, né? Ele disponibiliza uma grande quantidade de açúcar benéfico, né? E muitas das vezes, quando tu reconstitui, você perde um percentual do germe. Então, acho que o importante, né? Quando você fala em integral, né? Do moinho de pedra, e também vê a questão da refrigeração do próprio grão, né? Que a própria pedra dá no atrito. Então, realmente, para o próximo semestre, né? Meados do próximo ano aí vai ter um produto. E a vantagem, né, de certa forma, principalmente para quem faz a receita, que vai ser uma farinha 100% integral. Ainda não vai ter a pré-mistura. Então, tem um ponto positivo, né? Como você falou, a questão da padronização vai ser um pouco mais dificultada, mas com certeza vai vir agregar aí, né? Tudo isso que nós estamos falando. É o moinho Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né? Que nós temos aqui uma planta, uma das mais tecnológicas aí da América Latina, e com certeza nós vamos poder entregar muita solução aí no próximo ano para os consumidores.
Silvio, em cima do que você está falando, está casando com a próxima pergunta. Se os moinhos eles têm investido, né, na tecnologia, nas especificações das farinhas, para acompanhar essa evolução e também a demanda. Sim, respondendo a pergunta, Jéssica, sim, os moinhos sim estão, né? Cada um com a sua capacidade financeira, capacidade de estocagem, né? Que é muito importante, né? O importante hoje é você ter o trigo e ter a capacidade de estocagem, né? O importante para você ter você vai ter uma padronização melhor, porque você vai ter como é que eu vou explicar? Menos tipos de trigo, né? Onde você tem uma estocagem bacana, você tem refrigeração da base de silos, né? Como a gente costuma dizer, prioriza as pentosanas do trigo, né? Isso nada mais nada menos que são açúcares fermentáveis, né? Então isso baixa a temperatura do trigo quando ele está moendo, o atrito é menor. O teu amido quebrado reduz também, né? Porque muita gente fala, né, Jéssica, pegando o ponto que você comentou, que o amido danificado ou quebrado, ele é bacana para absorver, mas se você não tiver um equilíbrio em amido não quebrados, você vai ter uma disponibilidade de água e depois você não vai ter a retenção da água. Então, tudo que você agregou em peso quando você faz a massa, é aquilo que nós falamos, né? É a retenção, né? Não é o que absorve simplesmente a massa, é o que ela retém de água, né? É qualidade. Então, assim, ó, com esse resfriamento das paredes dos silos, da parte de moagem, você chega a baixar 5 graus o grão do trigo na moagem. Então, isso potencializa as pentosanas do trigo, que é, na realidade, o açúcar fermentável, que é a maltose, que é o açúcar que ele é bom para a saúde, não tem bom para o fermento. A integridade do glúten, né? Com certeza, com certeza. Respondendo a tua pergunta. Então, sim. Perfeito. Resposta completa. O Walter José Faquete, ele mandou algumas perguntas para a gente, eu vou ler para vocês responderem para a gente. Raquel e Silvio, quando você coloca os benefícios do alimento, poderíamos colocar na elaboração do pão francês a maçã e a banana e uma pitada de vinho tinto? Misturou tudo esse aí, né? Fez um mix aqui, né? Posso responder ou você responde, Raquel? Claro, Silvio, fica à vontade. Quando se fala em produtos naturais, tá, com percentual de acidez, é importante ter o cuidado que relacionado isso aos ácidos graxos do trigo, por exemplo. A maçã, ela tem uma alta acidez, né? Ela tem uma oxidação bem alta. Então, você tem que ter um cuidado para não oxidar esse fermento e entrar em fermentação ácida, né? Então, aí você passa numa fermentação alcoólica, pode escurecer o miolo, pode amargar, né? Pronto, então, tem que ter o cuidado. Além, Silvio, do teor de açúcar dessas frutas, né? Que é a frutose e o açúcar específico das frutas. Então, a gente tem que ter cuidado do balanceamento também. E outro ponto que eu queria colocar é que a gente está propondo fazer um pão diferenciado, porque o pão francês, hoje, ele tem uma ABNT específica pro pão francês. A gente está falando de um pão integral, um pão francês integral, um pão acrescido de fibra, com banana. Eu acho que isso aí seria mais até para uma massa doce do que especificamente para uma massa de sal ou uma massa de pão francês. É importante também, aquilo que você comentou, que tem 2 tipos de açúcares, né? Tem os açúcares naturais e tem a sacarose que você coloca. E dependendo da quantidade de açúcar disponível na fruta, ele pode cristalizar o açúcar e a gordura que você coloca entrar em ácidos graxos, né? Então, como você falou, né? É o equilíbrio, né? Silvio, você deu a solução, agora você está colocando barreiras. Não. É ter o cuidado para você disponibilizar saudabilidade. Tudo isso que nós estamos falando, ele pode ser o mocinho, pode ser o vilão. É que nem Silvio, por exemplo, eu vou dizer assim, eu consumo super saudável, eu tomo suco de fruta o dia inteiro. Se eu vou estar consumindo suco de fruta, eu vou estar extraindo a frutose dessa fruta, eu vou propensamente a ter um alto teor de glicose, somente consumindo sucos de fruta o dia inteiro. Né? Então, tudo na vida é a questão do balanceamento, não é só o balanceamento da receita, e sim o equilíbrio da nossa alimentação. O que eu posso dar de sugestão é Walter, né? O nome do moço, Jéssica. Isso. É você colocar suco de laranja, né? Ele é rico em ácido ascórbico, pode regular a acidez, pode ajudar ele. Perfeito. Tive uma aula agora, mais uma, né? Mais uma aula com vocês dois. E é legal vocês citarem isso, porque eu estava pensando aqui, a gente tem
a gente quer aumentar o nosso mix, né, de produtos, ainda mais que está tendo essa demanda nova no mercado, mas a gente também tem que saber o que pode colocar, o que pode acrescentar, tem que ter uma qualificação da mão de obra também, né? Não é simplesmente, vamos inventar, tem que ter aí os ingredientes que Excelente, casam, Jéssica. Não é né? um mix que a gente vai estar colocando tudo dentro do mix e fazendo uma mistureba lá e ver o que é que vai sair. Existe o balanceamento, existe o balanceamento da receita, como até o Silvio colocou, por exemplo, se eu estou agregando muita fibra, eu não vou conseguir desenvolver a rede de glúten, o meu pão vai ficar um pão pesado, vai ficar um pão que não vai ser negocialmente, comercialmente falando, vendável. Da mesma forma, também, na hora que eu vou estar agregando essas frutas, enfim, tudo existe um balanceamento. E para isso, mais uma vez, ressaltando, a gente está disponível para estar auxiliando os nossos consumidores. Muito bacana essa informação. O Walter também ainda segue na linha do vinho, viu, Silvio? E aí falou aqui diretamente para você. Acredito que ele seja do Espírito Santo, e aí ele fala que na região de Santa Teresa, de Afonso Cláudio, né, lá no estado capixaba, tem às vezes criação de vinho de laranja, de abacaxi, e aí ele pergunta qual seria o benefício do uso desses vinhos na panificação e também do uso do trigo integral. Vamos começar pelo vinho, né? Primeiramente, quando você coloca algum produto ácido, né, ou que vem com teor de açúcar muito alto, você tem que prestar atenção na base de acidez, o pH, né? Muito importante. Quanto menor o pH, mais açúcares naturais eu tenho, né? Quando eu tenho tem duas fontes de açúcar, eu tenho dois tipos de alimento para o meu fermento, né? Então, aconselho que quando ele for fazer um produto com uma acidez maior, que faça uma esponja, né? Ou com uma massa madre, né? Por que massa madre, né? Às vezes perguntam, Silvio, por que massa madre? Porque é uma massa que vai ser uma mãe, né? Aí você pode agregar, você pode brincar com ela. Então, fazer um pão de vinho com a massa madre, maravilha, espetacular. E lembrando, né, Silvio, só te interrompendo também, que isso também vai ser diferencial na minha fermentação também. Com certeza. Acidez, né? Exato. E o ponto importante também, Jéssica, é assim, ó. Quando se fala em pão de vinho, né? Você trabalha também com corante, né? Um corante artificial ou um corante natural, né? Porque o vinho dificilmente ele é 100% natural. Então, como a Raquel comentou, né? Vai retardar o teu fermento, né? Então tem que ter um cuidado, uma quantidade de fermento maior e não vai ter o mesmo volume, né? Não vai ter o mesmo offspring. E o importante, tá? Quando você coloca dois tipos de açúcares, porque na linha de fermentação, tá? Alcoólica, 75% do alimento desse fermento são as maltoses, que são açúcares natural. E os outros 25% só é a sacarose. Então, onde eu tenho dois tipos de açúcares naturais, eu potencializo, eu saio de 75% de alimento do meu fermento e chego até 90%, dependendo da acidez e do açúcar disponível que você tem naquele produto que você vai colocar. Então, ele pode retardar ou ele pode adiantar. Isso é muito relativo, conforme a acidez do produto. Porque há um mito, né, no mercado, que vou botar um pouquinho de açúcar na massa porque o açúcar vai alimentar mais o meu fermento. Né? Então, e isso tem que ter um cuidado, né? Ele passa a ser uma fermentação alcoólica para entrar numa fermentação láctea. Então, tem que ter um cuidado muito grande nisso, né? Qual era a outra pergunta? Desculpa, Jéssica. Não, é porque ele fez uma casa perguntando sobre a farinha, né, do uso do trigo integral. Ele primeiro pergunta dos vinhos, né, quais seriam os benefícios, e também o benefício do uso da farinha integral. Uhum. Fora tudo isso que nós comentamos até agora, ou dentro disso, né? Comercialmente falando, funcionabilidade, energia, né? Eu acho muito importante, Raquel, você trazer o bom ânimo, né? Porque ele te dá energia também, né? Por exemplo, muitas fibras se fala que é um complemento alimentar. Então, ele vai ressaltar aquilo que você comeu, por exemplo, uma proteína, você comeu uma carne branca. Então, ele vai trazer energia, ele vai ser um complemento, né? Além das vitaminas, do ferro, né? De todas as fibras, enfim. Isso. Então, realmente é mais a questão de saudabilidade mesmo, né?
e a questão de saciedez, né? Porque a vida está muito corrida, de repente o cara não consegue almoçar, ao invés de comer um X, não querendo despriorizar um lanche, né? Você come um pão integral, né? Com queijo branco, algo assim, entendeu? Então você vai conseguir estar saciado, porque muitas vezes as pessoas fazem uma dieta sem um equilíbrio e começam a enfraquecer, né? Então, além de não emagrecer, você começa a ter uma fraqueza no organismo, né? Então tem que ter um cuidado muito grande. E isso fala quem já fez isso, já teve uma fraqueza e agora a vida Quem que não, segue. né? Quem não? Quem não? Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui do seu Walter, e aí, Raquel, agora para você, viu? Tá. Ele fala assim: você falou do benefício do vinho. Somos grandes produtores de cachaça. Existe algum estudo para uso e confecção de uso em pequenas proporções na panificação? A gente tem que ter cuidado. A Embrapa daqui, a gente tem vários estudos aqui com a cachaça. Tá? Mas aí a gente tem também que ter cuidado. Questão, primeiro, teor alcoólico da cachaça, que é completamente diferente do teor alcoólico do vinho, né? A questão da fermentação, que a gente também tem que ter cuidado com a cachaça, porque ela é um álcool destilado, então a gente tem que cuidar da fermentação também. Então, assim, são experimentos que a gente pode estar fazendo e trabalhando juntamente com os nossos clientes. Perfeito. Olha, chegou outra pergunta aqui, é a Elaine Regina Teixeira. Ela pergunta para vocês: a pré-mistura do pão francês integral, até onde é benéfico, perdão, para a saúde? E essa pré-mistura é 100% integral mesmo? Posso assegurar isso ao meu cliente? Posso responder, Raquel, ou você responde? Claro, Silvio. Claro. Assim, o que acontece, tá? Existe Acho que alguns você até já falou um pouquinho, né, Silvio, da diferença entre a farinha integral, que a gente estava falando do moinho de pedra, com a mistura. É só importante colocar que, assim, existem várias misturas no mercado. A gente não pode estar falando, generalizando, dizendo que é bom de forma genérica, tá? Assim, Jéssica, existem alguns microingredientes, tá? Algum de formato fúngica e outro formato bacteriano. Então, alguns são tirados de algas que a gente chama que é estabilizadores ou neutralizadores de processos químicos, né? Por exemplo, as lipases, as proteases, as chilanases são enzimas, né? 99% desses itens que eu estou falando para você é natural. A única coisa que não é natural é o veículo, né? O que é um veículo para você entender? É que faz a enzima, por ser natural, entrar no glúten do trigo. Então, assim, dependendo do que vai ser feito, a proposta tem como ser sim. 100% natural, não. Por que eu vou dizer para você que não? Porque todo o pão integral, geralmente as pessoas colocam um antimofo justamente para não mofar. E geralmente esses antimofos, eles são oxidantes, né? E quando você entra na linha de oxidante, você sai da linha enzimática, né? Quando se fala enzima, qualquer embalagem que vocês forem ler, que se fala enzima, né? Que tem as maltoses, tem vários tipos de enzimas, né? E quando se fala em enzima bacteriana, ela vai alimentar o fermento. Quando fala fúngica, né? Muitas são tiradas de algas, né? Ou estômago de algum ser vivo. Então, quando se fala em enzima, quando você lê atrás da embalagem enzima, você está indo mais para o lado da onde? Do lado natural. Quando se fala em emulsificantes, oxidantes, você está agregando produtos químicos dentro. Mas 100% eu acredito que não. 99% você consegue. Isso de forma genérica, tá, gente? A gente sabe que tem sim, muitos claro. produtos no mercado. A gente está fazendo um overview, né? Porque é muitas informações, bem né? genérico. É importante colocar isso. Mas é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, e vocês sabem muito, então a gente aproveita, tá? Ó, eu vou fazer uma última perguntinha aqui para vocês, para a gente não passar muito do tempo. Pergunta-se, Silvio e Raquel, como incluir o açaí e quais os seus benefícios na panificação? Nossa, o Bem açaí, específico. excelente. O açaí, ele combate o envelhecimento, né? O açaí, ele melhora no funcionamento gastrointestinal. O açaí, ele reduz a questão do colesterol. Agora, mais uma vez, a gente está falando da questão do balanceamento, porque o açaí também é uma fruta por si só calórica. Se você comer um pote de açaí, a gente tem muito essa questão dos atletas, né? Essa onda natural de comer açaí, mas tudo lembrando a questão do equilíbrio. Então, o açaí fruta, ele é excelente, além da questão do fornecimento de energia. Por isso que ele é tão associado à prática esportiva, porque ele tem essa questão do fornecimento da energia.
Mas é uma fruta super natural e super bem indicada para colocar no pão também. Além de ficar um pão atrativo, bonito, né? Aquela cor roxa fica bem atrativa. Perfeito, perfeito. Gente, eu queria fazer alguns comentários aqui, porque a gente recebeu. Ó, eu estou muito feliz. O pessoal está interagindo muito aqui no chat com vocês. Eu vou destacar alguns, porque infelizmente a gente não consegue colocar todos, mas vai estar disponível na nossa plataforma. Depois vocês podem olhar com carinho. Ó, o nosso Que diretor bom, lá de Jéssica. Eu pensei que o Minas, pessoal já estava Vinícius. com fome, doido para ir embora. Mas que bom. Imagina, os intervalinhos que a gente vai colocando ali, o pessoal dá um pulo na feira, come um pão francês e a gente segue. Oportunidade como essa, né, que a BIP está fazendo, de reunir aqui experts, de reunir um time de feras, né? A gente passou o dia todo aprendendo, vamos aprender mais daqui a pouco, e tudo de forma gratuita, né? Graças aí aos nossos apoiadores, patrocinadores. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e extrair ao máximo de vocês, porque vocês sabem muito, então a gente tem que aproveitar. E aí eu vou ler aqui o comentário do nosso diretor lá de Minas, Vinícius Segatini, falando: obrigado, Moinho Dias Branco, por investir no segmento. Tiago Henrique também fala, elogia o Moinho Dias Brancos, falando que vocês estão de parabéns. Matheus Josué falando: parabéns, Silvio e Raquel. Edgar Borges de Oliveira: iniciativa louvável de trazer profissionais experientes como o Gugel e agora Silvio e Raquel, que nos proporciona informações e experiências que estão dando bons resultados nos pontos de venda. Parabéns! Tem aqui comentário também do Edson Silveira. Ele fala: parabéns, Silvio e Raquel, informações muito ricas e de extrema relevância para a categoria. Destaco também a fala de João de Aguiar Barreto. Quanta informação! O pão é um produto de uma abrangência e amplitude surpreendente. Severino Cosme da Silva: parabéns, Raquel e Silvio. Estamos aprendendo bastante com o conhecimento técnico de vocês. Show de bola! Bom ouvir palavras sábias de quem entende. Isso é verdade, Severino, assina embaixo. Alberto Gura fala: ótima explanação, Silvio e Raquel. Importante trazermos esses assuntos para o debate. Muito importante mesmo. Eu agradeço em nome da BIP, né, a participação de vocês. E vou encerrar aqui com um comentário da Carla Carnevale Gomes, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Carla. Ela diz: é sempre bom relembrar mesmo aquilo que já sabemos. Então, é sempre bom. Silvio, Raquel, novamente, muito obrigada pela parceria da M. Dias Branco, por vocês terem aceitado compartilhar conhecimento. A gente precisa disso, né? A gente passou tanto tempo isolado por causa da pandemia, então a gente tem que se conectar, a gente tem que se integrar, ajudar um ao outro. Se é por meio do conhecimento, então vamos compartilhar conhecimento. A gente que só tem a agradecer, imensamente, e pegando aí o gancho da fala da Carla, eu acho que é isso, o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. E a nossa proposta foi essa, esse bate-bola, essa troca de informações, que ao mesmo tempo que a gente vai estar passando, a gente também está absorvendo. Então, acho que a gente só tem a ganhar e o setor desenvolver cada vez mais. Muitíssimo obrigada. Bom, depois de tudo que foi dito, né, acho que não resta muita coisa a dizer, né? É realmente agradecer e deixar uma mensagem, né? Os principais pães do mundo, né, foram feitos por uma causa, mas eu acredito que todos eles foram feitos com amor, e o principal ingrediente é o amor. O mais simples do pão que você fizer com carinho, fizer com atenção, fizer com amor, com certeza vai dar certo. E muito obrigado novamente. Agradeço imensamente em nome dos panificadores do Brasil, transformadores, porque eu acho que nunca foi tão aberto esse link, né? Tão valorizada a categoria, e com certeza só vai vir agregar valor profissional e até o próprio valor em família, que uma coisa liga a outra, né? Então, novamente agradeço em nome do M. Dias, em nome dos panificadores, né? Então, não resta mais nada a dizer, somente obrigado. Tá certo. Gente, muito obrigada. Depois de uma aula dessa, completa, né? É uma aula completa, a gente só pode agora dar um descanso para a gente absorver tudo aqui que a gente aprendeu, porque foi muita informação. E aí eu vou te fazer um convite.
Vamos lá para a nossa feira de negócio. Os nossos expositores estão lá, disponíveis para trocar informações com você. Lá na feira você vai encontrar estandes da ABIP, da Abitrigo, da BM Informática, da Bung, da Cotação, Ferneto, FIEP, IEL. Vai estar a IRIX, a JTI, a M. Dias Branco, que acabou de fazer a nossa palestra, a nossa aula show, Moinho Cruzeiro, a Motasa, o Padeirão, Felipe Small, Prática, Ramalho, Senai e SESI. Lembrando que aqueles que visitarem todos os estandes e ainda marcarem presença aqui no auditório vão concorrer automaticamente a um tablet que será sorteado no final do nosso evento hoje. É importante saber que para o sistema inserir o seu nome no sorteio, você precisa interagir, pelo menos clicando em um dos botões de ação do stand. Seja uma revista, olhando um catálogo, conferindo a rede social do parceiro, abrindo um chat. Então, gente, vai lá no stand, porque tá lindo, tá tudo muito bem feito, feito com carinho para vocês. Vamos lá para a feira, que daqui a pouco a gente volta, que vai ter palestra de Darcy Mendes e Maurício Barbosa. Esses dois profissionais incríveis, eles vão revelar alguns segredos e soluções da IRIX para alta performance em maciez, umidade e aumento do shelf life em pães fatiados e embalados. A gente já volta.